Olá, tudo bem? Oi, gente, tudo certo? Boa noite, boa noite. Estamos começando, esperando todo mundo entrar para começar. Hoje mais uma live especial. Vamos esperar mais um pouquinho. Sejam todos bem-vindos. Estava aqui acertando um pouquinho a luz, organizando. Boa noite. Boa noite aos meus amigos, minhas amigas, colegas. Kate, já vi a Paloma. Oi, Dani. Adoro ver quem tá sempre aqui também. A gente já começa a conhecer, né? Tudo certo? Oi, Veridiana. Sejam todos bem-vindos. Hoje vocês vão conhecer a Ana Lísia eu já conheço. Vai ser uma live falando sobre as leis, falando sobre as diretrizes curriculares e sobre a BNCC. Mas vai ser assim meio que desmistificando, como se fala, né? As leis que a gente tem tanto receio em falar também, né? São coisas assim que as leis são tão importantes para nós que trabalhamos com as crianças. As leis são importantes para tudo, né, gente? Mas a gente tem as leis que resguardam, né, o nosso trabalho, o trabalho com as crianças e que, de uma certa forma, a gente precisa saber para poder também fazer o nosso trabalho, né? Oi, Camila. Oi, Cida. Hoje, ressignificando infância. Boa tardinha, é verdade, né? Nós estamos no horário entre 18 horas, 19. Boa tarde, boa noite. Então, como eu estava falando, é tão importante a gente saber as leis e às vezes a gente pensa em tanta coisa maravilhosa que a gente tem que estudar e ler. E as leis a gente vai deixando um pouquinho para trás. E as leis são muito importantes, gente. Eu digo para vocês que o ano passado, em 2018, quando eu fiz um curso, e as leis ficaram muito claras para mim, porque eu ouvi falar assim, coisas do dia a dia, o que a gente estava fazendo, e olha ali onde aparece, né? Olha os direitos da criança, nossos deveres, nossos direitos, isso é muito importante. Então eu convidei para hoje a Ana Lísia Antunes, que é da Pimada Educação Infantil, ela que vai falar com a gente, então, sobre essas leis. Espero que vocês gostem muito. Podem mandar perguntas, podem ir colocando ali embaixo. Ali tem das perguntinhas, vocês podem mandar, vocês podem ir comentando, vai ser muito interessante, certo? Vou convidar a Ana, então, para entrar e a gente já vai conversando com ela. E aí ela vai se apresentar também melhor, certo? Então, vamos chamar a Pimada Educação Infantil para a gente começar a conversar. Convidando aqui. Mesmo, Rose, a gente precisa trabalhar embasados em leis para nos resguardar, isso aí. Oi, Lu, bem-vinda. Oi, Ana! Oi, tudo Tudo certo? Tava testando luz bom? aqui também, tentando ver. Toda uma É logística uma para coisa. conseguir. É. Ana, eu vou fazer uma live. O que você faz 5 minutos antes da live? Eu Pois pego é. café, vou no banheiro, pego cobertor para tapar minhas pernas, arrumo a luz. Cinco Não, minutos. eu ainda desci as crianças pro carro para eles darem uma voltinha com o Felipe. Vão dar 1 hora uma voltinha na rua para dar conta de conseguir falar aqui Ah! sem interrupção. Ai, coitadinhos, hoje tá frio. Ah, o Vitor vai no Mac, tá bem feliz. Ai, vamos fazer um lanche. Então tá bom. Vão, Isso aí, vão. tá ótimo. Drive-thru. Passeio de carro. Ana, super bem-vinda ao Convocar Infância. A Ana, com certeza, foi uma das pessoas primeiras que eu pensei assim, uma das lives tem que ser com a Ana, que a Ana é uma pessoa que ela tem, assim, eu não sei como é que ela consegue guardar tanta coisa naquela cachola dela. Ela guarda tanta coisa ali. E, assim, ó, de uma forma que tu entende. Não é aquela coisa difícil, sabe? Que tu pensa, meu Deus do céu, como eu já escutei professores da faculdade falando.
E aí era tão difícil de entender. E aí a Ana, ela deixa de uma forma que tu não realmente, porque faz relação com o teu dia a dia. O teu dia a dia, ele é baseado nisso. Sim. Ali no teu dia a dia tu vai ver que como tem as coisas que tu faz e, olha, mas aí se eu não faço agora, eu vou ver como que eu posso fazer. Vou deixar para ela falar que ela que é especialista nisso. A gente tem muito a aprender contigo. Muito obrigada, Ana. E te apresenta para quem não te conhece. Tá, eu tô dando uma olhadinha em quem tá entrando. Tem bastante gente que eu não conheço aqui. Tem umas ex-colegas Muita. também aparecendo. Bom, gente, eu sou a Ana Antunes, né? Já faz quase 2 anos que, que a Pimada entrou na minha vida, assim, de sopetão. Foi depois que eu voltei de Régio, que foi por uma necessidade de começar a partilhar e as coisas foram acontecendo. A convite da minha vice-diretora na escola da prefeitura que eu trabalhava, eu passei a assumir uma coordenação pedagógica na prefeitura. E ali foi uma virada de chave para tentar entender. Bom, se eu vou ser coordenadora pedagógica, eu preciso entender do que a gente está falando. E aí foi onde eu fui me debruçar um pouquinho mais em cima das leis. E aí eu me dei conta que tinha uma lei muito atual, né, que era a BNCC, que estava chegando, tinha 6 meses de BNCC só, eu não conhecia nada, fui me aprofundar, fui tentar ir em busca, bom, o que é essa BNCC? E aí me deparei com a Maria Carmen Barbosa e o Paulo Fock, que foram um dos autores das primeiras versões da BNCC, e eles falaram, não vai entender BNCC sem ler as diretrizes curriculares nacionais. E aí eu disse, bom, nunca li esse documento. E como muitas de nós nunca leram esse documento, a gente não sabe do que ele está falando. E a minha surpresa muito, muito positiva e muito grande quando eu li as diretrizes curriculares foi que estava tudo ali, não tinha mistério. Então, se a gente quiser entender um pouco de educação infantil, se a gente ler só as diretrizes e a BNCC, já tem bastante coisa ali. A gente não precisa correr para abordagem A, abordagem B. Na BNCC já tem tudo que é o básico. Se a gente fizer o que tem na BNCC e nas diretrizes, a gente tem tudo. E essa é um pouquinho da minha caminhada. Eu já trabalho com educação infantil. Agora eu estava fazendo as contas, vai fazer 20 anos, em agosto, dia 15 de agosto, que eu trabalho com educação. Profissionalmente, assim, eu comecei com 16 anos com um estágio numa escola de educação infantil. Não sei como é que me contrataram até hoje, né? Uma guria. E, enfim, comecei como estagiária nessa escola e desde então trabalho na área da educação. Passei tanto da parte pública quanto a parte privada, de escolas pequenas a escolas grandes. Então eu tenho uma experiência grande na área da educação infantil e que faz com que eu tenha um olhar um pouquinho do todo, né? Eu consigo, se a gente parar para pensar assim, mas trocou muito de escola. Não, tem uma experiência bacana, assim, eu consegui olhar o todo para educação infantil e fazer do limão uma limonada. E aí, tô com 2 filhos se virando na quarentena. A Dani falou que a gente tem conversado já faz um mês para tentar fazer essa live, só que a logística para tentar dar conta das crianças e o trabalho do meu marido no final da tarde foi uma loucura. Achamos a nossa brecha hoje. Graças à bandeira vermelha conseguimos fazer essa live hoje. É verdade, Ana. Mas a Ana é formada, né? Tem pedagogia Sim, e sim. tem uma Tá. caminhada aí de formação. Então, deixa eu passar para vocês um pouquinho do meu currículo. Eu sou professora, né, pelo Instituto de Educação Flores da Cunha, com curso normal de magistério no ensino médio. Fiz faculdade de educação infantil, né, pedagogia com habilitação para educação infantil. Essa habilitação não existe mais, né? Eu consegui ser uma das últimas turmas a se formar com essa habilitação específica para educação infantil. Então, a minha faculdade foi toda voltada para educação infantil. Tenho 2 pós-graduações, né? Uma em gestão e docência da educação infantil pela PUC, neuropsicopedagogia pela Uniaselv, e o meu título do coração agora, que é ter feito parte do grupo de estudos de Reggio Emília, né? Que foi um divisor de águas na minha carreira também. Que em 2018 eu fiquei uma semana em Reggio Emília estudando e em aprofundamento com eles, né? Então é um pouquinho da minha caminhada formal, né? Informal a gente tem bastante conversa com bastante gente. Verdade. E Ana,
Por que então é tão importante a gente conhecer as leis, a gente saber um pouquinho e onde que está isso no nosso dia a dia? Vamos lá, contigo. O que tu tem para nos contar? Então, assim, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente está falando só de educação infantil. A gente tem ali a Constituição Federal, que ela tem 34 anos. Né? Ela é de 88, e em 88 foi a primeira vez que as crianças foram considerados seres de direito, um ser humano de direito. Eles ganharam algum direito. Né? Até então, eles não tinham direitos para eles. Isso é uma caminhada relativamente nova para a educação infantil. E aí, depois disso, né, foi criado o ECA, em 1990. E aí, o ECA, ele trouxe uma relação de direitos e responsabilidades de tutela da criança muito grande. Né? E aí começa a primeira legislação que a maioria dos professores não leu, nunca na vida, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso foi uma briga que eu comprei numa das escolas da prefeitura que eu trabalhei de Porto Alegre, porque estava previsto que a gente garantisse como tutor das crianças enquanto elas estavam com a gente e fiscalizador do que as famílias fazem com as crianças, né? Que nós fiscalizássemos o que acontece com essas crianças. Então nós teríamos que ser as primeiras pessoas a garantir esses direitos. E muitas vezes a gente negligenciava esses direitos. Só que a gente só vai saber quais são eles se a gente for ler. Né? E a gente não precisa ler o ECA inteiro, mas se a gente for ler só a parte que diz o ECA em relação ao que compete ao trabalho da escola, a gente já sabe aquilo que a gente tem que garantir. Né? Então, já é a primeira lei que a gente precisa. A gente tem alguns marcos legais, mas essa é a primeira que eu diria assim, bom, por onde eu começo? Começo pelo ECA. Né? Vamos entender que direitos são esses que as crianças têm e que a gente tem que garantir, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E aí, né, veio a LDB em 96 e foi a primeira vez que a educação infantil saiu completamente da esfera assistencial e passamos a ser uma etapa da educação básica. E ali começou a se estruturar a escola como um direito à educação da criança. Na LDB estava previsto que se construíssem as diretrizes curriculares para a educação infantil e para a educação como um todo. E essas diretrizes só ficaram prontas em 2009. Né? Em 2009 eu já estava formada. Então, obviamente, isso nem na minha formação como professora, como pedagoga, passou pelas minhas mãos. Porque quando eu me formei, essas diretrizes não estavam feitas ainda. Não tinham sido homologadas. Então, aí entra um parêntese muito grande. A gente não pode parar de analisar, de ler, de pesquisar, porque as leis estão em constante modificação. Quantas vezes a própria LDB se modificou? Então, a gente precisa estar o tempo todo atento ao que está acontecendo na esfera política e de legislação a respeito da educação para a gente poder sinalizar. Uma das coisas que aconteceu, e eu recebi a notícia agora, de que estava olhando as notícias sobre educação no jornal, foi a questão aqui no Rio Grande do Sul, que teve aquela lei estadual que sobrepôs as orientações do Conselho Nacional de Educação, querendo que as crianças de 5 anos fossem para a escola. Hoje não, anteontem, o STF derrubou isso. Então, só anteontem isso foi derrubado. Então, a gente precisa estar atento, inclusive para a gente garantir, né, esses direitos das crianças. É direito da criança entrar só com 6 anos de idade no primeiro ano, né, e não com 5. Então, para a gente poder lutar, a gente precisa saber todas essas esferas. E se a gente não sabe ou não se interessa muito, procurar pessoas que conheçam para nos ajudar e nos esclarecer de como é que isso funciona. Bom, né, e aí a gente tendo a LDB, veio as diretrizes curriculares, e nas diretrizes se estabeleceu criar um currículo comum nacional para tudo, e aí veio a BNCC, que saiu em 2017. Né? Então esses são os nossos marcos legais, os nossos documentos legais que regem hoje a educação infantil. Pode ser que no final do ano as diretrizes caiam? Pode ser. Né? Infelizmente, a educação está muito envolvida com partidos políticos.
Então, por mais que a gente tenha uma boa legislação, uma legislação de educação infantil muito adequada, né, a gente ainda tem políticos que preferem derrubar o que um outro governo fez simplesmente para construir um novo, né? Então a gente não sabe o que vem pela frente, mas o que a gente tem hoje é muito bom, muito atual, né? Conversa muito com a área da neurociência, a área das pesquisas voltadas à educação, há todo um projeto de infância que brinca, que não tem suas etapas de desenvolvimento atropeladas, né? Que é uma infância que basta por si só, que a gente vale muito a pena a gente ler e defender essas leis que a gente tem, esses marcos legais que a gente tem. Legal, Ana. E assim, eu achei muito claro quando eu tive uma aula contigo, né, e uma palestra, vamos dizer assim, sobre as diretrizes, porque eu saí dali com, que nem tu falou, assim, tudo é novo. Tudo a gente começa assim, se forma, a gente acha que na faculdade a gente aprende tudo. E não, gente, não aprende. Minha Ana falou, tem coisas sendo atualizadas a cada momento, tem que estar sempre se envolvendo, tem que estar sempre procurando. Não adianta só, agora tenho meu diploma, agora estou formada, agora já não sei de tudo. Não, a gente tem que continuar lendo, né? Porque a gente tem que, assim, se a gente quer trabalhar realmente pela infância, a gente tem que saber, então. E a gente tem que começar por onde? E a Ana falou, tem que conhecer as leis. Eu tenho que conhecer o ECA, então agora eu tenho que conhecer como surgiu as diretrizes, o que elas regem, por que é importante, e também conhecer a BNCC. Eu acho que é muito grande, principalmente a BNCC, para te saber de tudo, tu não vai saber, é muita coisa. Mas então tu pega bem aquilo ali, o que tu precisa saber, aquele miolinho, aquela parte... Então, assim, assim, se a gente pegar, eu deixei separadinho aqui, tá? Se a gente pegar só as diretrizes, é esse livrão aqui, tá? Vai falar... É muito grande, né? Então, assim, começa com aquilo que te interessa, né? Começa com aquilo que vai fazer sentido para ti. Quem trabalha em escola pública tem um desse provavelmente na escola, né? Não precisa nem buscar na internet. De qualquer forma, no site do MEC tem disponível para baixar, né? Então, consegue ter acesso a isso. São documentos públicos que estão lá em PDF no site do MEC, é facílimo de baixar e poder ler no celular, no computador, imprimir. E aí, quando for imprimir, vai imprimir só a parte que é voltada para a educação infantil. O meu tá completamente rabiscado aqui. A parte da educação infantil são as páginas cor-de-rosa. E aí é pouquinha coisa, né? E o que nas diretrizes tem? Ela tem um texto antes introdutório, né? Porque o que normalmente a gente vê são esse livreto assim, essas são as diretrizes. Só que elas estão num juridiquês, né? Que a gente costuma falar, né? Com uma linguagem muito, muito ampla, muito em termos de objetivos, assim, que a gente não consegue aprofundar. Toda vez que tem uma resolução, tem um texto introdutório. E esse texto foi elaborado por especialistas em educação infantil. Se a gente for ler o texto introdutório, né, das diretrizes curriculares propriamente ditas, a gente consegue um esclarecimento muito grande do que tem ali, né? E ele é um texto base para a gente poder entender e interpretar a BNCC. Então, um primeiro passo que a gente teria que ter é ler esse texto introdutório ali. Dentre as coisas, que foi uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu fui ler pela primeira vez ali, eu até deixei separadinho aqui para eu não falar, porque eu vou abrir aspas e citar as diretrizes, né? Que é uma coisa que me chamou a atenção. Eu disse, gente, tá ali. E para quem não sabe, assim, a LDB é uma lei, tá? As diretrizes curriculares nacionais uma normativa. Normativa tem força de lei. Ela não é uma lei, mas foi feita pelo Conselho Nacional de Educação, né? E tudo que o Conselho Nacional de Educação publica tem força de lei. Então a gente precisa seguir isso, né? Então ela não é uma lei que está lá na Constituição, mas tem força de lei em território nacional. E aí tem uma parte que eu disse, não é possível que isso esteja num documento que tem força de lei e ninguém saiba disso. Que diz assim,
em qualquer experiência de aprendizagem que seja trabalhada pelas crianças dentro das escolas, devem ser abolidos os procedimentos. E aí está a palavra abolido, né? Os procedimentos que não reconheçam a atividade criadora e o protagonismo da criança pequena. E que promovam atividades mecânicas e não significativas para as crianças. Ou seja, não dá mais para ficar cobrindo pontilhado, porque não faz sentido. É uma atividade mecânica que está ferindo o protagonismo das crianças, a sua proposta criadora, né? A gente precisa repensar a educação infantil e a gente precisa dar voz e vez para as crianças. E isso não sou eu que estou falando, né? É um documento que tem força de lei. Então, é um documento nacional. Obviamente que no Brasil inteiro a gente tem uma multiculturalidade em que acontecem coisas no Nordeste, acontecem coisas no Norte, acontecem coisas no Centro-Oeste que a gente não faz nem ideia que isso aconteça. Uma vez conversando com profissionais, aqui no Sul a gente não dá banho em escola de jeito nenhum, em escola de educação infantil. Mas a partir do Paraná, isso é um hábito comum das escolas de educação infantil. Dar banho nas crianças. E então assim, a gente nem faz ideia que aqui no Sul, que mais pro norte ali, que se dava banho em crianças de educação infantil, mas se dá, e é comum, é uma prática comum nas escolas. Em São Paulo se os pais precisarem. Eu assistindo uma live, eu fiquei sabendo em São Paulo, se os pais precisarem, se a criança passa mais horas, aí as escolas dão. E aí aqui Sim, não, né? então eu acho que a internet e essas redes que a gente começou a criar agora, e principalmente agora, são importantes para a gente tentar entender e trocar informações com educadores de todo lugar do Brasil. Bom, Verdade. então assim, esse texto eu recomendo que seja um texto, isso que eu li está nesse texto, ele não está nas diretrizes, então são 2 documentos, tá? Vai ficar ao contrário para vocês. Mas esse aqui é um documento pequenininho, esse PDF, tá? Esse são as diretrizes curriculares, mas eu não recomendo ler só esse aqui. É ler o texto da normativa que está nesse grande documento de PDF, que ele vai trazer muito mais informação e muito mais embasamento para a gente poder entender a BNCC. Né? Então, ele é um documento que diz que a gente precisa garantir experiências variadas para as crianças, que a gente precisa fazer com que as crianças brinquem. Né? E foi dali que surgiram alguns princípios que a gente tem lá dentro da BNCC, que são princípios éticos, estéticos e políticos que a gente precisa garantir. E aí, quando a gente fala assim, princípio estético, né? O que é isso? Né? Princípio político, o princípio ético na educação infantil, como que a gente vai trabalhar isso na educação infantil? Né? E são coisas tão simples, né? Tão simples. Um princípio político de exercício de cidadania, né? Que é muito grande, muito importante para as crianças, que é simplesmente assim, ela tem direito de brincar, mas ela também tem o dever de cuidar do brinquedo que é de todo mundo. Né? É um exercício político simples. Político não lá na questão da politicagem que acontece em Brasília, né? Mas político de conseguir garantir direitos e deveres para todo mundo. Direitos estéticos, né? De sensibilidade, de expressividade, que a criança possa se expressar da sua forma, do seu jeito, de sair daquela ideia de que a gente precisa trabalhar de uma forma estereotipada com as crianças. Né? Então, que só tem um jeito de fazer coração, que só tem um jeito de fazer sol, que só tem uma cor para pintar o céu, né? E então é de dar voz mesmo para as crianças. Eu tô cuidando do tempo aqui. E Não, vai tranquilo. vai, não, porque que é assunto, né? Eu me empolgo toda vez que eu vou fazer algum encontro com algum grupo de professores, pode ter certeza que eu estouro meu tempo. Né? Dani, vai me pautando aí das diretrizes para a gente poder entrar depois com a BNCC. Não, pode continuar, assim. Eu acho que o que mais importa agora é que eu sempre digo, assim, nas nossas lives, a gente não vai aprender tudo, né? A gente vai aqui instigar as pessoas a procurarem. Então, assim, o que tu acha de mais importante e depois a gente entra na BNCC.
Então, acho que Tá. a diretriz que nem tu falou, sempre eu escutava isso e eu ouvi muito tu falar isso também, que é tão quanto importante, porque ali também, também são também, é que nem falou, são leis também. Uhum. Então a gente precisa saber. Então a gente, às vezes, as pessoas eu vejo muito falar sobre a BNCC, que também que é a lei, né? Mas a gente precisa saber das diretrizes e a gente precisa saber da BNCC, porque as crianças têm direitos. E quais Uhum. são esses direitos das crianças? Então acho que pode até chegar aí, quais são os principais? E aí, seguindo, pode Sim. falar. Não, assim, ó, Fique à então, vontade. tudo que está ali na BNCC foi tirado de alguma forma de dentro das diretrizes. Então, não tem como a gente olhar a BNCC separado. E aí, isso também não é eu que estou falando, né? Quando eu entrei no cargo de coordenação, teve um encontro com a Lica, né, que é a Maria Carmen Barbosa, e com o Paulo Fock. Eu disse, bom, eu vou nesse encontro porque eu quero entender um pouquinho mais da BNCC pela voz de quem escreveu, de quem estava ali pensando esse documento. E aí, conversando ali com eles falaram assim, não tenta ver esse documento, e não foi só comigo, porque foi no Fórum de Educação Infantil, tinha muita gente fazendo perguntas, mas não tentem ver esse documento da BNCC como um manual para se fazer desse jeito. Precisa abrir um pouquinho, né, o olhar e olhar em perspectiva e conseguir ver o que está por trás de tudo aquilo. Então, algumas coisas que a gente precisa entender da legislação, que eu gosto sempre de retomar, é que nada está ali por acaso. Né? Cada palavra que é colocada, ela tem um significado por trás. E o primeiro deles, que é muito importante a gente ter claro, é que nós temos um sistema de educação. Nesse sistema de educação, a gente tem a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico e o ensino superior. Dessas 5 etapas, né, somente a educação infantil é considerada educação. Todos os outros são ensino. E por que só que é por acaso? Não, não é por acaso. Porque se todas as outras 4 etapas são ensino, a gente dá aula nessas 4 etapas. Quando a gente tem uma educação infantil, a gente não dá aula, a gente educa. Então é a primeira coisa que a gente precisa desconstruir na nossa ideia de que na educação infantil a gente vai dar aula. A gente não dá aula na educação infantil, a gente educa. Aí vem aquele pessoal que diz, não, a educação tem que vir de casa, né? O professor tem que ensinar. Bom, do ensino fundamental em diante, beleza, né? Eu até costumo brincar assim, mas Ana, eu preciso muito ensinar, eu gosto de dar aula, né? Assim, então não é na educação infantil que tu tem que estar, né? Pode dar aula, é legal, tem gente que gosta de ensinar, de dar aula, de tentar explicar como é que se fazem as contas, né? Mas então não é na educação infantil. Educação infantil é brincar, é participar, é dialogar, né? É escutar, valorizar, é poder assim entender toda essa complexidade de desenvolvimento infantil. Então é muito mais complexo, né? Colocar um material do jogo heurístico no chão e observar é muito mais complexo, entender tudo que está ali por detrás, né? É interpretar, é observar, é ver o que aprendizagem as crianças estão fazendo, é escutar como um verbo de ação, né? Então, de estar atentamente observando tudo aquilo que a gente está vendo. E tudo isso está nas Ô, diretrizes. Ana, tu acredita? Eu vou falar, porque assim, desde o início, né? Eu, quando começou as lives, eu falei que tem coisas que eu acho que eu fazia também. E eu era uma dessas professoras que tu tá falando agora. Que eu gostava. Ó, esse barulho é minha cachorrinha querendo entrar aqui, tu acredita? Ela gosta de Acredito. ficar aqui no quarto. E aí eu digo pra ela que ela não pode ficar no dia da live aqui. Ela vem aqui bater na porta que ela quer entrar. Então, assim, eu era uma que eu gostava de dar aula. Eu gostava de ensinar, eu gostaria de estar ali todo mundo me escutando. Mas eu comecei a desconstruir isso. Pra te ver que e eu também, eu tenho 20 anos também na educação infantil, tá fazendo também. Então, imagina quanto tempo eu fiquei fazendo isso. Eu acho que eu sempre fiquei querendo mais, mas não sabia o que era, porque eu estava dando aula, para mim eu já estava dando aula e aí estava pronto. E não é só eu que fazer isso. Muita gente faz isso até hoje, né? E não é, eu acho que as pessoas dá esse start de, ei,
Hello? Exatamente. Você está onde mesmo? Na educação infantil. Então aqui você está educando, você não está, então dá aula para os maiores. E aí para te ver assim que não é, ai meu Deus, ela lá sabe tudo, nasceram sabendo. Não, Uh-uh. isso é aos poucos. As coisas vão virando, vai virando essa chavezinha. E dos objetivos do Convocar é isso, sabe? Que a gente possa refletir sobre a nossa prática, de quanta coisa a gente já mudou. Quanta coisa, como é importante a gente dar a voz para as crianças e abrir a gente escutar, né? E por que que a escuta, né? Tanta gente hoje fala sobre a escuta, porque realmente é isso. A gente achava que porque a gente aprendeu assim. Na verdade, a Uhum. gente aprende assim. A gente olha esses professores, eu quero dar aula igual meu professor. Só que chega na educação infantil não é assim. A gente Não, tem que escutar o dia a e, dia. e tem uma coisa, né, Dani, que é incrível, assim, que acontece conosco agora. Que a gente está tendo que fazer um movimento antinatural para o desenvolvimento neuronal que a gente tem, né? O nosso cérebro tende a repetir padrões. Se nós formos ensinados dessa forma, a gente, consequentemente, vai reproduzir esse padrão. É automático. É aquilo que acontece para quem já é mãe, de acabar reproduzindo o comportamento que a nossa mãe teve com os nossos filhos, né? É automático o nosso cérebro reproduzir padrão. Então a gente precisa quebrar esse pensamento automático para fazer diferente, né? E a gente só consegue fazer isso com conhecimento, né? A gente precisa entender, precisa estudar, precisa trocar a chavezinha ali e fazer de um outro jeito. Eu também, né? Assim, em 20 anos já fiz coisas que eu digo, meu Deus, como deixaram, né? Porque não tinha ninguém para me falar. E aí eu passei a não me culpar mais por isso, porque na verdade eu não tinha conhecimento. Então, o que agora é importante, né, é a gente buscar conhecimento. Não é vergonhoso a gente errar. Vergonhoso é a gente cometer os mesmos erros sem buscar conhecimento. E aí a chavezinha vai virando aos poucos, né? E a gente vai desconstruindo e se reconstruindo. Ontem mesmo eu estava participando de um grupo de estudos, e aí, sabe quando eu até comentei com a professora, eu disse, nossa, fazia tempo que eu não me desacomodava, porque me tirou de uma zona de conforto que eu disse, não sei nada mais. Não sei o que eu estou fazendo, né? Desconheço tudo. E aí eu disse, bom, que bom. Então eu vou crescer, porque trouxe uma situação completamente nova para mim. Então isso é muito importante, a gente virar essa chave e deixar de acreditar que não é porque deu certo ou sempre a gente fez desse jeito que a gente precisa continuar fazendo, né? É. Aquele jeito deu certo naquela época, né? Mas existem estudos, existem pesquisas, né? Existe gente produzindo conhecimento, né? Que podem nos ajudar a melhorar ainda mais as nossas práticas. E um exemplo disso são as nossas leis, né? São leis tão atuais e que a gente pode e deve se aprofundar delas. Eu vi que está entrando um monte de comentário aqui, não consegui acompanhar, depois a Não, gente vê se. seguimos, seguimos, pode continuar. Mas aí a gente vai seguindo, tá? Bom, e aí a gente tem lá os princípios que muita gente fala, e aí quando a gente abre a base curricular, ele não tá lá, que são os princípios éticos, estéticos e políticos, né? E aonde isso foi traduzido, né? Os direitos políticos foram traduzidos a respeito daquilo que a criança consegue expressar, né? Gente, tá me fugindo todos os. Eu tô tentando que. Tô vendo aqui que eu preciso dar uma coladinha. Porque. Não sabe o que é? A Aqui. gente começa a ver os comentários, aí tu Sim. começa a te perder no. Então não olha. Não. Eu já peguei assim, não, às vezes eu não olho. Aí às vezes eu leio um pouquinho, paro, começo de novo. Sim. Bom, então a gente tem ali os princípios estéticos, tá? Os princípios estéticos estão vinculados com os direitos da BNCC, tá? Então os princípios das diretrizes estão conectados com os direitos da BNCC. E o princípio estético está voltado com o expressar e também com o brincar.
Então, como é que a criança vai garantir esses princípios estéticos? Brincando e se expressando. E como é que a criança vai garantir os direitos políticos? É através da convivência, né, e através da participação. E aí, como é que a criança vai garantir esses direitos éticos, né? Explorando, conhecendo. Então, tá tudo muito linkado, né? Então, um sai do outro. E através de interação e brincadeira. Eu costumo dizer, quando eu tô conversando com professores, que se a gente organiza ali o planejamento da semana, e aí tem a jornada da semana, a rotina da semana, o nome que cada instituição dá, se a gente olhar para aquela grade, né, e ver que naquela semana as crianças não têm nenhum momento em que elas estão convivendo, brincando, participando, explorando, expressando, se conhecendo, né, e conhecendo o outro, a gente está falhando de alguma forma. Né? A gente precisa garantir isso ao longo do dia, ao longo da semana, né, em todo momento que a criança está dentro da instituição. Então, isso é fundamental. Né? A criança precisa, ao longo do dia, ter um momento em que ela vai conviver. Se a criança não vai conseguir conviver, não vai conseguir explorar, ou se expressar, ou se conhecer, ou brincar em algum momento do dia, a gente está fazendo errado. Né? A gente está tirando dessa criança um direito dela. E é por isso que muito tem se discutido o retorno da educação infantil. Porque se por algum motivo a gente fizer um retorno agora, antecipado, algum desses direitos não vai acontecer. Porque a gente não vai conseguir garantir que as crianças possam explorar livremente. A gente não vai conseguir garantir que elas convivam do jeito que elas que é natural delas, né? Que é tocando. A gente não vai garantir que elas possam se conhecer e conhecer o outro, porque as crianças maiores, se forem se olhar no espelho, vão se olhar de máscara, né? Elas não vão conseguir observar a expressão facial. Então, de alguma forma, a gente entende que algumas comunidades, algumas realidades, as crianças precisam voltar porque estão numa situação de vulnerabilidade muito maior fora da escola do que dentro, mas também a gente vai estar tirando algum direito delas. Então, essa balança que a gente precisa garantir nesse retorno, a gente precisa dosar, né? Será que a gente está tirando mais direito de um lado ou tirando mais direito de outro? Porque de uma forma ou outra a gente está retirando. E verdade, aí... Anne, cada vez a gente não consegue enxergar, né, essa volta, né? Principalmente a gente olhando por esse lado, como que a gente vai fazer isso, né? Inclusive os próprios professores, né? Nós, educadores, assim, como que vai ser esse contato, como que a gente vai ter esse contato com as crianças, se isso é normal para a gente ter esse contato com as crianças, né? Esse colinho, esse beijo, esse abraço, esse emocional, como que vai estar de cada educador, né? Isso me preocupa bastante também, porque vai estar todo mundo, assim, apreensivo ainda, né? Mas a gente sabe que esse retorno é importante para muita gente, é importante para as empresas, é importante para as escolas, é importante para os pais, já muitos voltando a trabalhar e a gente fica muito na dúvida, ninguém passou por isso antes, ninguém sabe tudo, né? A gente só tem que preservar uma coisa que é o principal de tudo, que é a vida, né? Sim. Essa é a questão, né? A vida é a prioridade. E aí a gente sabe que dentro de algumas comunidades, algumas crianças realmente estão sofrendo, né? Sofrendo por uma questão de desnutrição, por uma questão de maus tratos, né? Por uma questão de vulnerabilidade social, de frio, né? Muitas vezes a escola era um lugar quente, né? Eu já tive alunos que não conseguiram ir para a escola porque a casa deles estava alagada. Né? Não tinham como chegar na escola porque não tinham sapato. Né? E a escola acaba sendo um lugar que dá conforto. Então, são esses dois lados da balança que a gente precisa medir, né? Pensar no coletivo. E eu acho que isso é uma das coisas que tem feito muita falta pra gente, que é pensar no coletivo antes da gente pensar no individual. Né? O que é bom coletivamente. E isso é um direito político, né? É um princípio político. Se a gente pensa naquilo que é melhor para o coletivo, antes de pensar naquilo que é melhor individualmente, a gente está exercendo cidadania. Então, é uma das coisas que a gente precisa pensar. E isso está na nossa legislação de educação infantil. Né? Tá tudo lá. Né? A gente só precisa abrir os olhos e conseguir enxergar. Bom, daí voltando, né? A BNCC. A BNCC foi feita, teve todo um caminho que foi feito, teve 4 versões.
No meio da escrita da BNCC, a gente teve troca de governo, então algumas coisas que estavam previstas, e não tem a ver com o governo A ou governo B, tá? Tem a ver com interesses governamentais, assim. Mas eu não vou falar muito disso porque eu não estava lá, né? Eu só sei aquilo que quem estava lá me contou. Então, o que eu sei é que existia um caminho, né, que estava sendo trilhado durante o governo Dilma, teve o impeachment da Dilma, e aí o caminho foi indo para um outro lado. Quando o caminho foi indo para o outro lado no governo Temer, houve toda uma mobilização nacional para tentar não sair tanto do que já tinha se conseguido na BNCC para a educação infantil. E aí, todo um movimento nacional de fóruns de educação infantil do Brasil inteiro, tentando reverter esse desvio que foi feito para uma escolarização e uma pré-escolarização da educação infantil. E aí a gente chegou num lugar comum ali no meio termo entre aquilo que estava bem focado para a educação infantil com aquilo que estava completamente indo para o lado da pré-escolarização da educação infantil. E a gente chegou ali. Aí, qual é o nosso primeiro gatilho que a gente faz quando a gente abre a BNCC? Deixa eu ver esses objetivos. O professor adora um objetivo, né? Adora ler um objetivo, adora uma lista de conteúdos. Pega a BNCC na mão, a primeira coisa. Deixa eu ver o que é a lista de conteúdos para educação infantil. Esquece, né? Tá, mas tem a lista dos objetivos ali. Quando eu ouvi do FOC, ele disse, tá ali porque tinha que estar. Se dependesse da gente, não estaria. Eu falei assim, bom, e aí, então o que a gente faz? Esquece os objetivos, né? A criança vai desenvolver aquilo de uma forma ou de outra, né? Em função de maturação, em função da convivência, em função das experiências, né? Esquece a questão das faixas etárias, né? A gente não precisa se fixar naquilo. Vamos focar naquilo que a ementa diz, né? Aquilo que é o texto, né? Principalmente em relação às experiências, aos campos de experiências. Quando a gente for falar de campo de experiência ali, a gente tem que observar muito o que é o eu e o outro e o nós. Então eu preciso prever no meu planejamento momentos em que a criança desenvolva o eu, o outro e o nós. Tem crianças que vão estar com isso, as crianças menores vão estar voltadas muito mais ao eu. As crianças maiores vão estar voltadas ao nós, já vão ter uma ideia de coletividade. Mas a gente precisa olhar mais para a ementa do que propriamente para o objetivo. Então ali a gente tem pontos muito importantes. Aquilo que se fala desde 96, que o brincar e o cuidar estão indissociáveis, né? A gente brinca, a gente educa enquanto cuida e cuida enquanto educa, né? Cuidar e educar juntos e a gente faz um enquanto está fazendo o outro, né? Então isso já foi quase que falar falar o óbvio, né? Mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Então, educar enquanto cuida, cuidar enquanto educa, né? Isso a gente não tem como separar uma coisa da outra. A outra coisa muito forte que traz na BNCC é intencionalidade educativa. Eu preciso ter intencionalidade para tudo que eu vou fazer na escola. Se a criança passa 12 horas na escola, essas 12 horas precisam ter intencionalidade, né? Então, o FOC traz muito isso como microtransições. Eu tenho lido bastante a dissertação dele e ele fala dessas microtransições. E é muito comum a gente ver em escola que as crianças jantam às 5 horas da tarde e aí a partir das 5 da tarde até às 7 da noite a criança está esperando para ir embora. Ela passa 2 horas esperando para ir embora, né? Tá, mas tem criança que vai embora às 5h30. Bom, se ela vai embora às 5h30, beleza, mas a outra tem mais 1h30 para ficar esperando para ir embora. E a gente precisa olhar com atenção e com respeito a essa criança, né? E pensar que esse momento que ela está na escola tem que ter uma intencionalidade. Eu tenho que estar interagindo com ela, eu tenho que propor alguma coisa, eu tenho que deixar que ela brinque livremente, mas ela não pode estar com essa sensação de que ela está 2 horas esperando para ir embora, porque isso gera uma angústia muito grande. E isso faz parte da intencionalidade educativa.
Na hora da refeição, é uma intencionalidade educativa, né? Eu estou ali trabalhando com as crianças, desenvolvendo nas crianças o senso de coletividade, de alimentação saudável, de pertencimento ao grupo, de comunidade. Comer na nossa sociedade é um ritual, né? É muito comum pra gente aqui no Brasil, e principalmente no Sul, se a gente vai fazer uma reunião com alguém, a gente se reúne para comer, né? Então não dá para deixar batido essa questão da gente sentar, a hora do almoço passar atropelada, a hora da janta passar atropelado. É um ritual, né? E precisa ter intencionalidade. Eu preciso sentar, eu preciso fazer isso com calma. Eu preciso respeitar o tempo da criança de se conhecer, de entender o quanto ela está satisfeita ou o quanto não está satisfeita, né? Acabei de ler aqui, as escolas ligam a TV. Também, Poxa, Vi. né? Parabéns às escolas que conseguem não fazer isso, né? Agora, algumas não têm o que, E não, não sabem o que fazer. não sabe o que fazer, mas então assim, se a gente E parar para aí? pensar, se a gente só parar assim, bom, o que que a gente poderia fazer sem ligar a TV? Qual é o que que a gente poderia fazer? A gente poderia deixar brinquedo livre? Bom, já é melhor que ligar a TV, né? Porque as crianças vão ter a possibilidade de interagir com os outros, de poder conviver com outras crianças, de entender regras, eles vão ter oportunidade de sentar. Quantas vezes eu me sentei com os meus alunos para montar um quebra-cabeça, né? É um momento de troca, né? É É de verdade. parar, né? E pensar também que assim é um direito da criança, né? O direito da criança vai estar acima do teu direito como professor, né? Assim, tu tá ali por elas, para elas, né? E elas não estão ali para E passar o muitas tempo. vezes e muitas vezes eles estão brincando, eles querem brincar, eles querem pegar tudo aquilo que eles veem na frente para brincar. E aí tu vê, assim, tu já viu, eu já vi, com certeza. Ah, não, não mexe ali porque tá na hora de ir embora. Senão a gente vai ter que guardar tudo. Então não mexe ali que vai bagunçar a sala agora, eu já arrumei. Então, assim, poxa, pra essa criança em 2 horas, assim, ou 1 hora e meia. Aí, Uhum. meu Deus, que eu vou fazer em 1 hora e meia, vai fazer muita coisa. Então deixa a criança criar, deixa a criança brincar e isso é aquela coisa de estipular, só pega esse aqui e deu, né? E E é aquela coisa Dani, assim. e aí entra o papel da gestão, que é tão importante, né? Entra a questão da coordenação pedagógica, né? De garantir esse direito da criança, né? A questão das diretoras de escola, de, assim, mas a moça da limpeza já passou aqui, né? 5 horas da tarde. Não dá mais para sujar a sala. Bom, então a gente precisa reorganizar. A gente precisa lembrar que a equipe está a serviço das crianças e não as crianças a serviço da equipe. Né? E isso é a intencionalidade pedagógica que está na BNCC. Né? Então, assim, a hora do sono que a gente tem, a hora do descanso, está a serviço dos intervalos dos professores, ou os intervalos dos professores estão acontecendo na hora que as crianças precisam descansar. Né? Então, a gente precisa entender essa jornada, que ela precisa ser a serviço das crianças, e não o contrário. Né? E às vezes é muito difícil, é um quebra-cabeça muito grande a gente tentar organizar isso. Mas se a gente fizer o melhor que a gente pode nesse momento, né, e pensar como que a gente pode fazer para isso ser melhor para as crianças, a gente já está ganhando pontos. Se a gente só parar para pensar, de que forma a gente poderia fazer diferente disso, a gente já está ganhando pontos. Né? É aquela coisa, é analisar a nossa prática, o que que a gente pode fazer de melhor, o que que a gente pode fazer para melhorar o que que a gente já faz, né? Até agora ali as gurias colocaram também que às vezes tem grandes registros que saem desse momento. Às vezes desse momento que tem menos criança, onde eu consigo observar um pouco mais, ter aquela a escuta, né? Aquela que todo mundo fala, essa palavra bonita da escuta. Então, às vezes é nesse momento, né, que ali vocês vão observar pouco mais a turma de vocês, o grupo, né? O grupo de E a vocês. individualidade, né, Dani? Quantas vezes a gente conseguiu que as crianças falassem um pouco das suas angústias ou das suas alegrias, das suas conquistas? Dificilmente as crianças que são mais tímidas vão falar isso na roda de conversas. Elas vão falar no momento em que elas estão mais individuais com os professores, né? Então, talvez seja a hora de ter uma relação com aquela criança que é mais retraída, né?
Então, Fala. é essa intencionalidade que a BNCC traz e que às vezes é uma palavra que está lá solta e a gente não consegue interpretar. Tá aí, né? É de saber que a gente está ali o tempo todo para as crianças. E aí eu costumo dizer que as interações e as brincadeiras, né, que são os eixos estruturantes da BNCC, são dois. E eu trago sempre que assim, a gente não pode pensar só nas interações e nas brincadeiras. A gente tem que pensar na intencionalidade junto. Né? As crianças vão interagir o tempo todo. Se as crianças não estiverem interagindo, nosso planejamento, nossa prática precisa ser repensado. Essas interações precisam acontecer através de brincadeira. Se não for através de brincadeira, eu estou cometendo alguns equívocos. E o meu dia com as crianças precisa ter intencionalidade. Né? Então, são 3 pilares que a gente precisa ter muito forte. Antes de pensar nos campos de experiência. Antes de pensar nos direitos. Né? E, claro, aqueles direitos que a gente já falou, que os direitos são muito mais importantes da gente se debruçar do que propriamente os campos de experiência. E aí, gente, já é 5 para 7. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Pra poder salvar. E aí eu. E é isso, faz o quê? Então, daí assim, era uma coisa que eu tinha pensado para falar, que eu acho que é bem importante, é a gente pensar que aconteceu conosco, né, Dani? A gente estava trabalhando na mesma escola e a gente fez um conselho de classe em que a gente assim, vamos ver as crianças dentro dos campos de experiência. E aí, muito das professoras disseram assim, tá, mas isso aqui é desse campo ou desse campo? Porque ele é dos dois, é integrado. A gente não tem como separar um campo de experiência do outro. Né? Um campo de experiência ligado nas relações, transformações, ele vai estar necessariamente linkado com o corpo em movimento. A criança não vai fazer relações e transformações sem estar se movimentando, sem estar dentro do campo da arte, né? Sem estar dentro do campo da linguagem. Então, sem estar conhecendo o eu e o outro e o nós. Então, isso a gente viu na prática. Não tem como separar um campo do outro, né? A criança é inteira. A gente pode olhar os objetivos ali, mas não tem como separar gavetinhas. Né? A gente, no nosso pensamento de pessoas que trabalharam com horários, né, e com disciplinas a vida inteira, a gente tenta enquadrar isso, né, abrir essa gavetinha. Bom, vamos ver como é que a gente vai adaptar isso com a forma como a gente aprendeu. E a gente precisa desconstruir. Né? Porque a criança é integral, é inteira, né? E a gente tem assuntos, subassuntos divididos, mas a gente precisa integrar, né? E isso a gente só consegue se a gente for conhecer educação infantil. Né? E aí fica o meu convite para as educadoras que estão aí, que é conhecer um pouquinho mais dos nossos marcos legais, né? Dar uma passada, agora a gente está com um tempinho um pouquinho mais espaçado, assim, que a gente consegue dar uma lida nos documentos. Se a gente conseguir dar uma lida, assim, só ler um pouquinho a cada dia, a gente consegue entender um pouquinho mais dela. Ana, antes de deixar tudo fazer a tua finalização, quero te agradecer muito por ter aceito o convite. A gente teve de tudo que a gente conseguiu, Sim. ainda bem. Porque a Ana, além de tudo, ser assim maravilhosa como pedagoga, como assessora, tem toda essa linguagem que consegue entender melhor. Ela é mãe, ela é dona de casa. Não, não sou. Com essa função toda. O Foque disse assim difícil, né? O Foque disse na live dele que essa pandemia colocou uma lente de aumento em tudo, né? Então, assim, eu detestava ser dona de casa, agora piorou, aumentou isso. Eu não sou dona de casa, né? O que as pessoas levam meia hora para fazer, eu levo 3 horas para fazer, né? Então, assim, não é... Dona de casa é uma coisa que eu não sou. O resto, assim, eu sou mãe em tempo integral agora, com as crianças o tempo todo em casa. É um desafio. Mas muito obrigada, viu, Ana? Eu que agradeço, Dani. Agradeço muito. E deixo o convite pro pessoal curtir o teu trabalho, te acompanhar, onde eles te acham. Não, então, assim, lá no Instagram da Pimada, né, Pimada_Educação Infantil, ali tem um linkzinho para ir direto no WhatsApp, né? Aí consegue falar comigo diretamente no WhatsApp ali, se quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né? No Facebook também tem,
né? Eu precisei organizar algumas coisas da nossa rotina aqui, dei uma parada total nesse primeiro semestre. E aí tô com alguns projetos para o segundo semestre agora, para tentar pelo menos fazer uma edição dos cursos que eu fiz o ano passado, fazer uma edição online, né? Então eu estou me organizando para fazer. Tudo isso demanda logística, né, da família inteira, né? Porque a Sofia aprendeu a caminhar agora, tá uma loucura, né? Ana, Então, compartilha ali, que daí eu coloco no canal. O pessoal vai ficar gravada essa live, daí também vocês podem acompanhar quem chegou no final. Muito legal, muito importante para todo mundo saber. Ana, te agradeço para eu poder beijo. salvar. Você poderia ficar horas aqui, mas Sim, o conversando. Instagram vai nos cortar daqui a pouco. Então, tenta salvar aí. Super dele. Beijo. Muito obrigada. A gente vai se Tchau, falando. gente.